Bom dia, 24 de setembro de 2024. Continuamos aqui as entrevistas com os candidatos a prefeito do município de Sertãozinho, distrito de Cruz das Poças. Bom dia, J Show. Bom dia, meus amigos aqui da STVI, da Rádio Comunitária e também do programa Direto ao Ponto. Hoje, entrevista com o candidato do PT, Tião Macedo. Bom dia, Tião. Bom dia Wilson, bom dia Jota, bom dia Tony, bom dia a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de falar do futuro de nossa cidade. Jota. Pois é, ô Tião, vamos começar falando de saúde. Nós temos uma pauta e eu quero lembrar aqui, viu, que a gente não vai atender o pessoal que está nas redes sociais, porque a gente sabe muito bem que entra alguém que é do lado dele e alguém que é contra ele, fica aquele jogo que não nos interessa. Vamos falar da pauta que aprontamos para todos. Isso, e deixar claro que essa situação já aconteceu ontem com o candidato Fabiano Trigo, será com todos os candidatos. E deixar claro que todos os candidatos a prefeito foram convidados a participar deste programa. Apenas o prefeito atual, o doutor Wilson Pires, não vão fazer jus a esse horário, porque por ele mesmo, né? Exato, ele não quis participar aqui com a gente. Mas, Tião, vamos falar de saúde. Primeiro, o acesso à saúde em Sertãozinho. Você sendo eleito, o que vai fazer? Ô, Jota, pode até falar mais perto. Hein? Jota, o direito à saúde está previsto no artigo 25 da nossa Constituição Federal. É um direito humano. E nós temos uma estrutura montada em Sertãozinho que possibilitaria um serviço melhor. Nós temos 13 unidades básicas de saúde, nós temos um ambulatório de saúde mental, nós temos uma UPA. No entanto, nós tivemos pandemia, a gente tem que fazer esse desconto da pandemia, mas já passou esse momento. Nós tínhamos problemas antes da pandemia. A pandemia distorceu, prejudicou toda a organização do sistema, mas nós precisamos pensar a nossa saúde como sendo um direito humano, que deve garantir o desenvolvimento humano na sua integralidade. E para isso nós precisamos de mais profissionais, de capacitação de profissionais, de discutir o modelo que nós temos da saúde preventiva, da saúde curativa, da saúde, de todas as nuances de saúde no município, começando pela estrutura. Em relação também aos programas de prevenção e combates às doenças, o que fazer? Perfeitamente. Por aí, quando eu falo disso, a gente discutir estrutura, a gente não se concentrar apenas na medicina curativa. Uma da forma de você baratear e tornar a saúde mais efetiva ou mais eficaz e eficiente é trabalhar a medicina preventiva. E a medicina preventiva, ela pressupõe uma série de produtos que nós precisamos introduzir em Sertãozinho, né? A criação do programa de médicos de família, que permite o acompanhamento localizado por região. E nós temos uma estrutura já de UBS esparramada pela cidade, que nos permite uma sala lá para trabalhar com o cadastro das crianças, com o cadastro das famílias que setorizadamente estarão mapeada nesse sistema de saúde inteligente, informatizado, com acompanhamento e até com assistentes sociais cobrando a participação, cobrando a mãe que envie esse filho, essa criança que não tem condição de ir sozinho, para ter esse acompanhamento médico. A questão da ampliação da rede pública, há a possibilidade de uma instalação de uma nova UPA? Uma segunda UPA em Sertãozinho? Nós até pedimos para o presidente Lula, uns 20 dias atrás, que eu tive em Uberlândia, que ele estava inaugurando a ampliação do hospital das clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, onde eu fui presidente do diretório acadêmico, mesmo do diretório central dos estudantes lá. E eu tive a oportunidade de falar com ele, com o Gilmar Machado, que é um dos assessores que estavam presentes, que fazia parte da minha chapa de DCE, sobre essa questão. Cabe
Inclusive, num outro debate, houve uma controvérsia aí, colocando que não caberia. Não cabe, porque ele está baseado numa portaria que já passou. Quando foi feita aquela portaria, aquilo determinava a instalação por cidade. Só que hoje não. O SUS ele é universalizado. Então, a UPA que vem para Sertãozinho não atende só Sertãozinho. Ela atende uma região que faz parte da região verde. Então, através de qualquer cidadão brasileiro que chegar aqui, ele vai ser atendido na UPA. E o que sufoca muito a nossa saúde aqui é o atendimento regionalizado, que é legítimo, mas nós temos que estar preparados para isso. E, inclusive, um dos nossos desafios, ou meu, ou de quem assumir a prefeitura de Sertãozinho, é trabalhar o funcionamento dessa nossa região metropolitana enquanto região metropolitana. Não só ficar no papel, e na hora de funcionar cada um puxa para o teu lado a sardinha, e quem sofre com isso? O povo que está vendo os mandantes puxando para lá para cá, e quando aparece ambulância da cidade de outro cruzando as nossas rodovias aí, distribuindo pacientes, e não foi trabalhada essa organização desse sistema. Eu quero ser um dos protagonistas da discussão dessa região metropolitana. Eu acho importante isso, mas tem que garantir os recursos para que todos sejam iguais. E não você trabalhar por tamanho ou por proximidade do partido político que está no governo estadual ou federal. Nós sabemos muito bem, e às vezes a população não sabe, que o custeio da UPA é feito pelo governo federal, que repassa verbas para o governo municipal conforme a utilização da UPA. No caso, em não conseguindo uma segunda UPA, o pessoal fala muito do Jardim Helena, que a unidade básica que lá existe é muito preparada para uma segunda UPA. O município teria condição de custear isso? Até regionalmente, é uma burrice, eu acho, você querer legalizar aquela. É muito próximo da outra UPA. Nós temos outras regiões que carecem você distribuir esse atendimento. Desculpe o termo burrice, mas eu não vi ninguém defender isso hoje. Foi um emergencial que não cabia os leitos mais na UPA, fez-se um puxadinho, vamos usar esse termo, que solucionou, resolveu na época. Mas hoje, se a gente for trazer uma UPA, nós temos que trazer uma UPA pensando em ampliar o atendimento e não distribuir leitos. Como que você amplia? A nossa ideia da nova UPA é uma nova UPA com poupa-tempo saúde, que no PAC Seleções que o governo que o Lula está lançando, cabe esse tipo de projeto, que o poupa-tempo de saúde instalado na UPA, ele vai garantir que a pessoa que é atendido na UPA, ele tenha os seus exames todos feitos ali no mesmo local. Com isso, você tira das pessoas que estão cruzando a cidade de um lado para o outro. Então, eu acho que Sertãozinho precisa de uma UPA, mas não um puxadinho de UPA. Nós precisamos de uma UPA. Foi emergencial, foi necessário, atendeu a população, mas nós não estamos em pandemia. Nós temos que pensar em soluções definitivas. E nesse sentido, uma nova UPA é isso que nós vamos estar lutando para trazer. Aliás, já temos o primeiro aval do presidente, quando ele falou, faça o projeto. Eu lembro do Nério, quando fomos falar de macrodrenagem, a presidente, a Dilma, falou, faça o projeto. Tem que ter projeto, né? Não adianta chegar conversando e pedir. Tem que registrar e fazer. Tião, a gente vê, eu não sei o olhar do Tião Macedo quanto a essa questão, porque a gente tem que analisar que em Sertãozinho temos o Cruz das Poças, que é um distrito, que também é necessário essa oportunidade aí de uma UPA. Como a distância de Cruz das Poças para a UPA atual, ela tem uma distância considerável. O problema de Cruz das Poças é o número da população para atender uma UPA. Ela vai ficar isolada lá com uma população de 12, 13, 15 mil pessoas no máximo. Perfeito. Então, esse é o problema técnico, que você tem que disponibilizar uma equipe técnica preparada, completo, o quadro. Numa UPA você tem que ter o quadro completo de atendimento. Que a pessoa chega ali, é unidade de pronto atendimento. Você tem que ter socorrista, você tem que ter médico especializado, você tem que... Agora, nós precisamos fazer em Sertãozinho, independente de quem ganha a eleição, a conscientização da população do que é UPA e do que é unidade básica de saúde. Falta informação? Falta muita informação, e o funcionamento parece que é feito para fazer essa confusão. Porque muitas pessoas chegam para mim e falam assim, pô, Tião, essa UPA está uma porcaria, eu fui lá buscar uma guia médica, um receituário médico, não falaram que...
é a unidade pronta de atendimento, na unidade básica de saúde. Não é lá que você tem que fazer isso. Então, tudo aqui encaminhado para a UPA. E nós temos, hoje em Sertãozinho, que discutir os prestadores de saúde em Sertãozinho. Uma das primeiras coisas que nós vamos fazer, eu achei que você ia começar assim a pergunta. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer na questão da saúde? A primeira coisa que nós vamos fazer é rediscutir esses contratos dos prestadores de serviço para a saúde. Nós temos a Santa Casa, que uma parte dela presta serviço para a Sermed, não sei se é 30%, 40%, se é os leitos são reservados, aí ela presta serviço para o SUS e tem também atendimento, tiver atendimento particulares também. E nós temos um hospital construído que precisa ser englobado pela saúde. Agora, para isso, né, o prefeito não tem autonomia de baixar um decreto e falar, o Neto Campelo agora é nosso. Não, nós temos que sentar, negociar esse contrato, sentar com a Santa Casa, sentar com todos os prestadores de serviço que nós temos e fazer esse planejamento e mostrar a necessidade disso. Inclusive, mostrar para o Neto Campelo que será vantajoso ele fazer esse acordo com a prefeitura. Em relação à Santa Casa, a construção da parte da Santa Casa, o senhor vai dar sequência para que, se o senhor for eleito, o senhor vai dar sequência para que haja celeridade para aquela parte da Santa Casa estar sendo finalizada? Olha, ali está sendo feito algumas adequações, e uma ampliação, mas não soluciona. Você falar, vou colocar mais 200 leitos ali naquela região, não dá, gente. Nós estamos na região central da cidade, o acesso é difícil, como diz o Aguinaldo Luz, fica em cima do córrego, fica em cima do que a gente sabe que é jogado nesses córregos. Já fui secretário de Meio Ambiente, apesar de todas as campanhas que faz, é poluído, é uma região perigosa, né? Nós estamos falando de saúde. Tudo bem, está canalizado, mas se acontece um acidente ali? Você está com as pessoas fragilizadas ali do lado. Agora, eu não sou especialista em saúde, mas eu acho que é isso. Acho que todo mundo dá para chegar a essa conclusão. Mas mais que isso, você não tem lugar para estacionar uma ambulância se uma estiver deixando um paciente ali. Se tiver um acidente de grande monta que vá tudo para a Santa Casa, vai ter que fazer fila para parar o atendimento. Como já ocorreu, né? Como já ocorreu. Então, nós temos que pensar grande, pensar que a cidade não tem mais 50, 60 mil habitantes, né? E nós temos uma população que cresceu para fora do centro. Teria que descentralizar, né? Descentralizou. E nós temos que descentralizar esse atendimento com facilidade na locomoção, no atendimento do vai e volta, né, nesse segmento. Em relação à saúde ainda, ontem no debate aqui com o Fabiano Trigo, ele defendeu com toda a galhardia a questão do aluguel de veículos e disse que há grande probabilidade de já se fazer isso nas ambulâncias. Aluguel na ambulância, alugar os veículos para as ambulâncias. Como foi feito na Guarda Civil. Eu já trabalhei com transporte em usina, trabalhei em controladoria, tudo é uma questão do contrato que você vai fazer. Então tem que pegar esses contratos e fazer o estudo de viabilidade um por um e ver se vale a pena. Realmente, a terceirização bem feita de frota é excelente, só que a gente vê muita gente dando golpe com isso, por aí, né? Então, a leitura e a compreensão desses contratos, e principalmente colocar isso numa planilha de cálculo, e como que é esse contrato, substituição, o que é garantido ou não, pelo que ele contou ontem, os contratos da Guarda Municipal foram muito bem feitos. Agora, você não pode generalizar e falar que todo contrato de terceirização de frota é bom. Eu já vi empresa quebrar por fazer contrato mal feito. Então, é uma questão que tem que ser discutida e tecnicamente com pessoas capazes de fazer isso. Então, é importante. Então, tudo aquilo, toda aquela ideia, tudo aquilo que nós temos de prática na gestão pública, que é eficaz, eficiente, dá economia para o município, nós vamos estar buscando. Mas só que isso nós temos que passar da forma mais limpa possível, de que as pessoas, a população saiba como está sendo, a Câmara Municipal, que é responsável por estar fiscalizando ela, tenha todas as informações para que os vereadores possam opinarem,
Porque eles são a garantia de que a gestão pública está sendo bem feita. E é uma das coisas que nós vamos fazer é mudar o tipo de relacionamento que se tem com a Câmara de Vereador. São 8h48, estou falando com o Sebastião Macedo, candidato a prefeito pelo PT, e aqui tem os tópicos a mais que a gente está falando aqui. Ele falou uma coisa que é interessante a gente abordar. Que tipo de relacionamento vai ser com a Câmara Municipal? Hoje o vereador, hoje não, de diversas gestões aí para trás. O vereador é uma mercadoria. De negociação. De negociação, um balcão de negócio. Vocês sabem disso, vocês acompanham a notícia. Vocês transmitem as notícias. É só pegar como foi eleita a última bancada e como terminou. Né? Você perdeu esse apoio durante o mandato, por quê? Porque o prefeito mandou alguma lei que onerava ou prejudicava o povo? Não. É porque ele não atendeu algum pedido pessoal. E o outro, muito esperto, foi captando um por outro. Ele tinha 3 vereadores e está com a maioria absoluta apoiando ele. Então, você só vai conseguir mudar isso valorizando o vereador. Fazer o vereador, se ele se sentir importante, o vereador ele precisa aparecer para a população. Se você não joga coisas importantes para ele discutir, ele vai atrás de dar uma vaga na escola para o filho de fulano, ir atrás de uma taxa de água que está atrasada, tentar negociar, ele vai tentar se mostrar. Agora, se você joga coisas importantes para o vereador fazer, que eles são importantíssimos dentro do município, ele vai estar valorizado fazendo isso. 100% vai fazer isso? Não. Os espertinhos vão perder, porque a população vai saber quem está lutando por um serviço de ambulatório ou serviço de ambulância mais barato. A população vai estar sabendo quem escolheu o modelo de ensino melhor para o teu filho. Ele vai saber quem está fiscalizando a merenda. Ele vai saber quem está fiscalizando tudo isso e não fazendo aquele discurso fumaça. Que vem um dia, sai na latinha e some. Ele tem que voltar semana que vem para falar outra coisa. Então, se você jogar o orçamento para ser gerido no sentido de acompanhamento e de definição na atribuição do vereador, ele vai se sentir importante e você não vai estar comprando ninguém, ele vai ser um auxiliar da administração pública, seja ele de oposição ou não. Porque dentro da democracia você tem que saber conviver com a oposição, e a oposição tem o seu papel muito importante em estar corrigindo e estar num olhar diferente no governo. E é isso que nós queremos, nós precisamos evoluir. Ela fala, pô, tio, eu sou um sonhador. Em lugar nenhum não tem uns lugares que funciona melhor que aqui. Muitos lugares. Não é o ideal. Não é esse ideal que eu tracei aqui explanando para vocês. Mas a gente não vê uma situação de que nós vimos nesses últimos anos aqui em Sertãozinho. Não estou falando dos últimos 4 anos. Os últimos anos. É só pegar o último ano do governo, os 2 últimos anos do governo Zé Jimenez, e ver o pronunciamento de alguns vereadores no começo do mandato, no meio do mandato e no fim do mandato. Sem nenhum comprometimento com o programa de governo, com aquilo que a população votou. Eu tenho claro, se a população não faz isso, está fazendo errado. A população tem que escolher um melhor projeto para a cidade. E quem tem condições de fazer esse projeto. Agora, o cara defende um projeto, porque não atendeu ele naquele dia, ele, pum, já vira tudo contra. Esquece que o projeto maior é a cidade de Sertãozinho, a população de Sertãozinho, não é o umbigo dele. Então, isso só vai acontecer se a gente tiver o envolvimento do vereador dentro das atribuições e responsabilidades que a Constituição municipal, a Constituição Federal lhe garante. Isso é a evolução. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Você falou na questão da educação, a melhoria da qualidade nas escolas municipais. Sim. Nós temos alguns problemas sérios de educação em Sertãozinho, e agora parece que foi inaugurado um centro de qualificação, parece não foi inaugurado. Isso é um instrumento que, se ficar como um prédio só para fazer reunião, não serve, mas ele é para ser utilizado durante e no nosso mandato, se a população nos conferir essa responsabilidade, ele vai ser usado intensamente para que a gente acabe com a escola antiga,
e coloque em funcionamento a educação responsável dentro de um processo de perpetuação de gerações e transformações individuais do cidadão. Porque uma criança, quando ela entra numa escola, ela é matriculada numa escola, é um ser em formação. Então, dependendo do que ele pega ali, ele vai vislumbrar um mundo e vai se preparar para esse enfrentamento. Esse é o nosso desafio. O conhecimento, ele vai construindo e reconstruindo. Você, com um centro de qualificação e treinamento, fazendo convênio com as melhores universidades que a gente tem aqui na região, nós temos o USP, nós temos o Instituto Federal, nós temos o Fiscar, tudo aqui pertinho. Eu estou falando num período aí 100 quilômetros no máximo, a gente reúne. Tem Araraquara, a Unesp, nós temos em Jaboticabal pessoas capacitadas e preparadas para a gente fazer convênio e não gastar muito para ter um ensino de excelência. Fora os profissionais que eu conheço que já estão dentro da prefeitura. É oportunizar isso. Então, a escola ela tem que ter como princípio reconhecer o valor das pessoas, da pessoa humana, né? E fazer uma construção histórica. E a construção histórica, ela respeita a faixa etária, respeita as oportunidades que essa pessoa vai ter na vida. E aí ela tem que estar ligadinha, mas muito ligada com a comunidade, né? Hoje você não tem associação de pais e mestres mais funcionando. Não tem. Não tem. Né? Nós não temos um plano de carreira que garante que para ser diretor você tem que passar por essa etapa. Fica no escolhe. Não estou desmerecendo, nós temos diretores muito bons, conheço diretores muito bons, mas tem muitas pessoas capacitadas na rede que poderia ser um bom diretor, que não é oportunizado isso para ele, porque ele não é amigo do rei ou da rainha. Então a gente tem que mudar isso, você tem que desfulanizar para valorizar mérito. Desfulanizar, não conheço. Esse termo eu não conheço. Quando você fulaniza e fala, fulano de tal é da família tal. O QI, o famoso QI, não. É o QI também. É o famoso QI, que alguém indicou. Também é o que pesa. Por isso que é uma das coisas que a gente quer tirar de atribuição de vereador. Ficar indicando cargo, gente. Vereador tem que legislar e fiscalizar. Essa é a função dele. Se o diretor estiver cometendo alguma falha tal, ele encaminha para a Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação tem os inspetores, tem todos os técnicos que estão lá prontos para trabalhar isso. Não é ele chegar bater no gabinete do prefeito e falar, e o prefeito precisa de voto na Câmara, vai ficar pressionado para estar atendendo isso. Cai em cima do que você estava falando anteriormente, né, Tião? É um processo. Um processo. Ô, Tião, e nas suas andanças, a gente sente aí os questionamentos, só que para isso, desculpas um pouquinho, só para concluir, senão nós vamos falar, o Tião só cobra, né? Dentro de alguns princípios, valorização dos profissionais de educação, a gente enquadrar a educação como um direito e não uma obrigação, nós implantarmos nas escolas a eficiência da lei antirracismo, que a gente vê muito isso nas escolas, né? O bullying. Valorização também da escola pública e atendimento educacional especializado. E para isso, nós temos que ter algumas ideias força que vai levar a isso. É uma cidade, a gente adquiriu o conceito de uma cidade educadora. E nós não temos aqui inscrição de uma escola integral em Sertãozinho. Nós temos que trazer. Não dá para fazer todas, o orçamento hoje não dá, mas nós temos que começar a entrar por esse modelo, senão nós vamos ficar para trás. Tem muitas cidades que já estão pedindo isso, e o governo federal abriu essa possibilidade de repassar esse recurso. Então, uma educação inclusiva, buscar gestão democrática e, mais que isso, superação de desigualdade. Mas o que é superação de desigualdade? É o pobre ser igual ao rico? Não. Mas o pobre ter as mesmas condições de aprender do rico. As mesmas oportunidades, né? É isso aí. Aí o Estado tem que dar isso. Isso não é sonho, não é utópico. Isso é possível fazer. Mas você tem que ter profissionais e técnicos aptos para fazer isso e que queiram fazer isso. Nós vamos convidar essa comunidade do ensino para discutir esse modelo e implantá-lo com possibilidade de sucesso. Esse é o nosso desafio. Você quer transformar, você quer mudar, você tem que assumir desafio e estar preparado para isso. Eu estou me preparando para isso faz tempo. Eu acho que eu estou pronto. Em cima dessa questão da educação, você está fazendo suas caminhadas, eu acredito que você tenha sido questionado quanto às questões das creches.
em Sertãozinho. Qual a sua visão? O que você tem preparado na questão das creches em Sertãozinho? Não, a questão das creches, quando você fala de creche, não dá nem para você separar Sertãozinho. É um modelo de creche que parece um depósito de criança. Para a mãe trabalhar, põe na creche. Para fulano de tal, põe na creche. Tem uns que não. Mas o tratamento que se dá é disso. Então nós temos que preparar a creche. É um custo de criança. Nós temos que preparar a creche para ser um processo de educação. Não? E para isso, gente, nossas creches precisam de profissionais. Né? Nós temos creche aí que nós não temos diversas escolas de educação infantil, que se você tem alguma criança que tem necessidade de atendimento especial, você não tem acompanhante para todos. Não tem o profissional. Não tem o profissional. Você não tem concursado professores com essa capacitação. Nós temos que abrir concursos para isso. Então, é muito importante que as nossas escolas, principalmente a infantil, ofereçam essa condição. Quando eu falo em infantil, eu estou falando das creches. Então, um dos maiores problemas que nós temos nas creches é essa questão da pessoa que precisa, o professor tem que ir lá fazer tudo. E quando se coloca uma pessoa que não está preparada. Então, nós temos que profissionalizar isso. E aproveitando, os profissionais de educação mais prejudicados que nós temos em Sertãozinho é a da educação infantil. Eles recebem, na declaração deles, recebem 20 horas. Dessas 20 horas, 14 horas são uma aula efetiva de aula. 6 horas é como aula substituta. Ele vai receber no salário dele enquanto ele estiver trabalhando. E mais HTPC, as reuniões, então ele completa a hora dele para ele receber no final de maio. Só que quando ele aposenta, às 6 horas não é. Essas 6 horas cai a renda dele. E muito. Estou falando aí. Chegando na casa de 30%, 40%. Cair na renda do cara quando ele deveria receber um prêmio por estar aposentado, por ter cumprido a tarefa dele, ele tem um corte no vencimento. Então, isso tem que ser corrigido, independente de ser prefeito ou não. Quando eu fiquei sabendo disso, que eu estava fazendo um estudo de como era a remuneração, eu falei, mas e não é desse governo, isso já vem há anos. E o sindicato está aí, cruzado os braços. Qual o sindicato? Dos servidores municipais ou do professorado? Os dois, porque o professor também, o nosso professor, ele é o sindicato que negocia, é o sindicato. São servidores públicos. Servidores públicos, mas eles vão estar do outro lado da mesa lá, nós vamos negociar isso. Tá certo. Tiago, vamos para o tópico aqui. Segurança pública. Política, combate à criminalidade. O que você pensa com outras questões? Nós temos um problema aqui em Sertãozinho, não é problema, nós temos uma guarda pronta para fazer o que precisa. Só falta políticas públicas para isso. A nossa guarda ela é bem equipada, ela tem, agora os carros não estão quebrando por aí, não está faltando peça, né? Já tivemos épocas de viaturas, você é do ramo, você sabe mais que eu. Horas, né? Você tem um cuidado, mas nós precisamos instituir programas de segurança, inclusive, que dê oportunidade dessa proximidade da guarda com a população, e não só a guarda. Então, nós temos que fazer funcionar o Conselho Municipal de Segurança, que vai ser o interlocutor da Prefeitura e esses órgãos, que é a Polícia Civil, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Fazer a integração desses órgãos. Integração de ação. E um programa Bairro de Vigilância Solidária, implantação pelo Conselho Municipal de Segurança. Então, hoje, a nossa cidade está desprovida de representatividade popular. Você não vê um Conselho Municipal de bairro funcionando, Conselho de Bairro. Aliás, tem um, onde não precisa, eu falo isso. Precisa porque ele surgiu de uma necessidade e resolveu, que é o do Bandeirantes. É o único que funciona. Lá faltava água, começou a faltar água. Eles se organizaram, fizeram diversas reuniões com a Prefeitura e conseguiram. Nós tínhamos tinha no Alvorada, tinha na Coab, tinha no São João, conselhos de bairros que serviam como ser interlocutor de levar isso. E o problema vamos usar o termo assim, vereador não gosta de conselho.
que vereador do conselho cobra. E não sei o que houve em Sertãozinho que foi sumindo. Foram vereadores que se tornaram conselheiros que se tornaram vereadores, e a associação de bairro lá do bairro dele sumiu. E outros bairros também sumiram. E foi desaparecendo. Aí o prefeito não tinha quem cobrar, os prefeitos não tinham quem cobrar, foi tirando essa capacidade de mobilização e representatividade desses conselhos. Nós temos que valorizar os conselhos, dar oportunidade. O setor público que não conversa com o povo, ele tem que criar canais para conversar com o povo e não obstruir. Nós temos que incentivar a formação de conselhos. É isso que faz você errar menos e atender aquilo que a população quer mais. Segurança, não dá para pensar segurança sem a gente pensar uma cidade inteligente. Vídeo de monitoramento, promover integração com outros órgãos. É questão de tecnologia, tecnológica, né? Avançar, ter programas de mediação comunitária junto com a OAB e servidores municipais para você estar resolvendo aqueles problemas que surgem nos bairros ali. Antes que haja briga, antes que haja enfrentamento. É a segurança ampliada. E destinar para completar, para a gente falar da segurança como um todo, né? Para atuar diretamente um programa, uma patrulha contra a violência à mulher. A Guarda Municipal participar desse programa. Nós já temos mulheres trabalhando na Guarda, nós temos que dar oportunidade e temos oportunidade de criar isso com a finalidade de apoiar as mulheres vítimas de violência. A Guarda Municipal ela tem condição de ser muito mais próxima da comunidade do que a Polícia Civil e Militar. Porque a Polícia Civil e Militar, ela combate o crime diretamente. Então, e a Polícia Civil e Militar também tem sempre o rodízio de policiais. Sim. Vem para cá, fica aqui. Não, vem para cá, fica 1 ano e vai embora. Vem para cá, fica 2 anos e vai embora. Já a Guarda Municipal, não. A Guarda Municipal, como já posso falar de patrulha municipal, na realidade são funcionários públicos municipais que conhecem o Zé, o Mané da esquina, esse pessoal todo, entendeu? Só para corroborar aqui. Essa é uma das... Quando a gente estava discutindo com as mulheres do PT essa ideia, eu falei, puta, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Você tem a condição de trazer a comunidade ali bem próxima, as pessoas que se conhecem, e a Guarda fazer aquilo, um trabalho que as outras polícias têm dificuldade até pelo jeito que ela tem que operar. Ela chega nos negócios mais brabo. Né? O termo brabo é que a molecada está falando brabo, não estou falando errado, não. Só que para corroborar com você, é deixar claro que há defasagem no quadro da Guarda Civil, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Há uma defasagem de muitas pessoas, os componentes. Para que isso tudo aí possa ser colocado em prática, a gente primeiro tentar resolver essa questão. Hoje a Guarda tinha 210 homens, hoje trabalha com aí 120. A defasagem é muito grande. Tem que ter concursos, vai entrar 30 guardas agora, não vai solucionar, né? Vai ser chamado. Até porque temos alguns já na ponta da agulha. Tem aposentadorias aí saindo, não vai repor praticamente. Não vai repor. Agora, para você implantar um programa desse, violência da mulher, nós temos que fazer um concurso específico, inclusive, para a mulher. Porque a mulher tem... Outro dia eu estava ouvindo você falar aqui no programa, a mulher tem mais facilidade dela falar para uma outra mulher os problemas dela. E você tem que especializar isso. E a Guarda, ela tem, além dela estar próxima da comunidade, você colocando uma mulher, você abre esse caminho para facilitar esse contato e servir aí com uma proteção para não deixar acontecer. Quando você tem um programa desse em funcionamento, você previne até. Porque o cara sabe, se acontecer alguma coisa, a mulher não vai ficar com vergonha ou com medo de buscar socorro. E as ações preventivas no aspecto social e cultural? O que fazer para se prevenir que não haja problemas? É o seguinte, Jota, quando a gente fala do Conselho Municipal de Segurança, é justamente quem vai buscar esse intercâmbio porque nós, enquanto gestão pública municipal, nós não temos autonomia
ou qualquer outra ingerência sobre as instituições do Estado, o Estado enquanto polícia civil e polícia militar. Mas a partir do momento que você, no Conselho Municipal de Segurança, você tem a participação desses órgãos, ali você formata políticas que vai servir para fazer a política preventiva, educacional, conscientização, e a partir daí você cria um programa amplo. Então, o município estaria contribuindo para o desenvolvimento desse trabalho mais geral. E nós queremos fazer isso. Eu tenho certeza que os delegados, o pessoal de segurança que nós temos nas cidades, estão interessados. As cidades que fizeram isso, Diadema, gente, quando o Benedito assumiu a segurança lá, era uma cidade mais violenta que tive. Eu fiz um curso de segurança pública com ele. Ele conseguiu fazendo isso, chamando a guarda municipal, trouxe a polícia militar, a polícia civil, inclusive a prefeitura pagando hora extra para os policiais que prestavam outros serviços, legalmente, para que eles pudessem combater a violência que tinha aquela cidade. Hoje é um exemplo. Hoje tem um nome isso. Tem. Qual é o nome, Wilson? Então, memória que fugiu o nome. Mas Sertãozinho também paga. Para os policiais militares. Mas não tem um programa, paga sem ter projeto. Justo. Mudando completamente de assunto, vamos falar de transporte público. Para você, transporte público em Sertãozinho tá bom, não tá? O que precisa mudar? Tem projeto. Tem transporte público em Sertãozinho? Me fala uma linha que liga o Xangri-Lá ao Alto do Ginásio. Que número que é essa linha? Uma linha que liga o Alvorada ao Distrito Industrial 1 ou 2. Que número que é essa linha? Que hora que passa esse ônibus? Nós não temos. Nós temos primeiro modular esse sistema e depois tarifa zero. Tarifa zero. Muitas cidades, até menor que Sertãozinho, no Ceará Calcaia implantou, maior sucesso no Ceará, maior sucesso, e gastando 96% do que gastava antes. Mais barato até do que ficava. Porque o transporte público ele é subsidiado. E nós temos que saber utilizar. Você acha que o transporte público tem que ser subsidiado sempre? Tem. É ideologia sua? Não é ideologia. O horário de pico você não consegue cruzar. A van, todo distrito ali da van. Todo mundo trabalha, para trabalhar tem que ter teu carro ou tua moto, senão ele não chega no trabalho no horário. Então, não dá. Não dá para pensar diferente uma cidade do tamanho de Sertãozinho, com as vias públicas que tem, sem transporte público, para tirar no horário de pico esses carros que ficam passando nesse horário. É fácil? Não é fácil. O que é mais difícil é a conscientização. É consciência cultural, né? Consciência cultural. Mas a partir do momento que o cara faz a conta, e vai demorar um período, não vai ser no primeiro mês, no segundo mês de instalação, no quinto mês de instalação, você vai ter todo mundo usando o transporte público. Mas se você tiver um transporte público de qualidade, que cumpra horário, conforto, e o trabalhador perceber que 5 dias da semana que ele não usa o carro para andar 10 quilômetros para ir e voltar do trabalho, quanto significa isso no fim do ano? O que ele pode dar para o filho dele e para a sua família? Ele vai. Lógico, tem os trabalhadores que têm condição de bancar isso. Mas tem muitos desses que trabalham esses 5 dias que ele gasta de coisa, ele poderia estar comprando mais proteína em casa, poderia estar viajando mais com a família no final de semana. Ele vai. O ser humano é inteligente. A inteligência nossa é de buscar as coisas mais confortáveis e que dá menos dispêndio. A gente raciocina assim. Agora, não vai ser com um decreto do Tião Macedo que o cara vai falar, eu vou parar de usar meu carro para trabalhar. Até porque hoje dá status. Mas a partir do momento que ele colocar no papel ou perceber que o cara que não está fazendo isso no final de ano trocou de carro e ele não, ele economia vai fazer. No bolso, né, Tom? Economia no bolso, ele vai fazer. A questão da acessibilidade também no transporte público, Tião. Acessibilidade que eu falo de pessoas com portadores de deficiências. Sim, isso é obrigação já, né? É lei. É cumprir. Tem muita coisa que é lei. Você tem que garantir a acessibilidade. Então é trocar a frota. Na hora de fazer o chamamento, colocar como obrigatório isso no contrato.
Mais que isso, hoje num chamamento, energia limpa, energia verde tem que ter. Sustentável. Sustentável, tudo isso. Isso é não abrir, apertar a mão de amigo para a concorrência. É abrir negócio para quem está interessado em prestar um bom serviço. É isso que nós vamos fazer. A gente tinha o compromisso de levar vários tópicos aqui para os candidatos, mas a gente, quando atenta a algum detalhe aqui, algum assunto, realmente ele se estende um pouco mais, né, Jota? Mas é interessante ouvir sempre o candidato. Mas e questão da habitação? Na habitação nós estamos com um déficit muito grande. Eu tenho medo aí, porque o Já Ganhou não fez nenhuma casa em 16 anos. Já ganhou? Ele já ganhou. Não, é José Jimenez. Já ganhou. Não, estou falando isso, gente, porque é sério. Nós estamos correndo um risco de cair em falácia. Não é falar mal de ninguém. Nós temos um problema de habitação, assim como na saúde, por falta de investimento. Ficaram prometendo um hospital de 8 andares e nós não temos um quartinho para internar. E qual que é a política? Você fala política habitacional. A política de moradia, Sertãozinho tem uma demanda reprimida aí de 2.000 casas para os próximos 2 anos. E mais 200, 300 casas para a Cruz das Postas. Tem que ser feito. A administração pública tem que ser prestada para o público. Né? Tem espaço para exploração privada, tem, mas você não pode colocar o setor público a fazer melhoria para você ganhar dinheiro com isso. Eu vou fazer aqui e aqui, essa terra aqui lá é tudo minha. E vou vender caro. Sertãozinho é uma cidade cara. Compara o preço das nossas terras com os preços da região. E o que está sendo feito popular está sendo caro. E também você compra um apartamentozinho que cabe 2 pessoas, assim que você tem filho, você tem que mudar. A família não pode crescer. Não pode crescer. Os modelos MRV que tem por aí, desculpa, não vou citar o nome da mas tem outras que fazem isso aqui. É o que está se instalando. E aonde está se instalando isso? Lá na Mata do Pinhata, quase divisa com Pontal. Mas aí o senhor não estaria... Você cria um problema. Não, Jota, não dá para pensar construir casa desse tamanho nessas instâncias que está sendo feito. O custo que você vai ter. Você vai ter que levar escolas para lá. Você vai ter que levar posto de saúde para lá. Né? E fica um buraco vazio na cidade para especulação imobiliária. Não, o prefeito tem que chegar e assumir sua posição de prefeito. Essa terra que quer vender, quanto que custa, não quer, vamos desapropriar. E a justiça arbitra o valor, porque eu tenho 2.000 famílias para atender, no mínimo, para esses 2 anos. E vamos buscar recurso no Minha Casa Minha Vida, buscar recurso para fazer isso. Vamos buscar... tem muita gente que não enquadra, vamos fazer mutirão. Nessas 2.000 casas, todos os projetos, os modelos de barateamento de construção que já foram implantados, e tem diversos no Brasil. Jabuticabal, eu conheço o Brisa, o quanto de casa que ele fez lá quando o Bacarinha era prefeito, com mutirão. Aí você monta uma cooperativa para comprar barato material de construção, né? É isso, tem que ser criativo. Nós temos uma demanda reprimida por um segmento que não é ouvido. Tem pessoas aí, Jota, que consomem 60%, 70% do orçamento pagando aluguel. Aí tem que colocar o filho com 14 anos para trabalhar, o outro tal, tira o futuro dessas crianças, que poderia estar numa escola para entrar fazer um curso médio, um curso superior, um curso técnico, para melhorar sua renda no futuro. Mas ele tem que ajudar na comida em casa. Então, quando você pensa casa para pobre, casa para quem precisa, você está pensando no futuro. Não é só cobrir da chuva, não, para dormir, não. Está tirando o futuro dessas crianças. Tem que ser mais amplo esse pensamento. Isso não é romantismo, não é piegas, não. Essa é a realidade. Tião, estamos chegando aí, faltando 15 minutos para terminar o programa. Questão que você entende bem, que é a micro e pequena empresa, ou média empresa, ou empresa total. O que fazer enquanto prefeito para as empresas de Sertãozinho?
Jota, o governo tem que ser universalizado, né? Então você tem que fazer um plano para a indústria e, lógico, contemplando o atendimento dessas necessidades da pequena e média empresa. Quando eu falo que ele entende bem, ele foi gerente do Centro das Indústrias de Sertãozinho, né? Então ele conhece bem. Durante 5 anos eu sou economista também e eu gosto de economia regional, né? Que estudo programa local. Então, Sertãozinho tem uma população aí de 132 mil habitantes, né? É a terceira maior cidade da região de Ribeirão Preto, a 62ª mais populosa de São Paulo e é o 5º PIB maior da região. E nós temos aqui em Sertãozinho mais de 500 empresas instaladas e 90 indústrias em pleno crescimento, mesmo com a crise. Só que nós estamos num momento mais difícil do que auxílio. Nós estamos no momento da nova indústria Brasil. E nós não estamos fazendo nada. Nós tínhamos uma incubadora de empresas, com o ex-prefeito fechou. Nós não temos mais. O SEIS, eu trabalhava no SEIS, a gente desenvolvia muitos projetos com a incubadora de empresa. E hoje nós estamos perdendo terreno e corremos o risco. Eu acompanho muito, é meu companheiro do Partido dos Trabalhadores que disputa a eleição, e eu vi 2 programas dele, ele colocando Ribeirão para ser a capital da energia limpa, energia verde, a nova indústria. E lá nós temos Supera Parque lá, e se a gente observar bem, quando você vai para Ribeirão, e se for ali pelo Galo Bravo, antes ali você só viu o Galo Bravo. Hoje você vê o tanto de empresas que já tem ali. Ribeirão tem o Supera Parque, que tem startup, incubadora de startup, ou seja, empresas com nova tecnologia, avançada, e incubadoras de empresas. 2 projetos dentro do Supera Parque. Nós aqui fechamos. Não sei por quê. Foi fechado. E houve, na época, eu vou citar só que houve um problema para um clube de serviço de Sertãozinho, que era esse clube de serviço, e vou citar que era o Lions, que era o coordenador. Ação trabalhista, meu Deus do céu. Não, mas depois ele passou a funcionar com o SEIS e assumiu. Mas esse clube tem mais, é uma gestão. Eles fizeram, não cuidaram, foi deixando, não foi pagando e tem que pagar. Não pagou imposto, sim, uma hora vem. Uma hora vem, né? Não, mas ele estava funcionando, não fechou por causa disso. Fechou. Não, é só uma situação. Depois foi passado em parceria com o SEIS e funcionou durante muito tempo. Mas é questão de recurso, cara. É questão, não vou colocar dinheiro, não, porque a prefeitura que tinha que cuidar da limpeza, cuidar do prédio. E aí você tem essa visão tosca, ridícula, de pensar que isso é gasto, é investimento. E nós estamos sofrendo um problema com essa concorrência, bem próxima aqui, e nós podemos perder muito. Você fala da pequena empresa, eu tenho um problema, uma preocupação muito grande. Nós temos que pegar essas médias empresas nossas e fazer elas crescerem aqui, porque, vou citar um exemplo. A TGM é uma das maiores indústrias que a gente tinha em Sertãozinho. A decisão estava aqui em Sertãozinho. Hoje, uma decisão lá em Florianópolis, lá em Santa Catarina, pode fechar aqui. Não está mais por aqui. Não está aqui mais. Não tem enraizamento. Você consegue manter isso. O máximo de tempo que a gente puder manter isso é bom. O crescimento nosso aqui se deu de que jeito? Nós tínhamos a Zanini, que era a grande empresa, tinha a Metalúrgica Pascoal, que era outra, tinha aquelas, mas foram acabando, a Zanini cresceu, de repente a Zanini implodiu. A Zanini implodiu, e quando ela implodiu, surgiram diversas outras empresas que ocuparam esse espaço, né? Então, a Zanini foi uma incubadora de empresas. Assim como nós tivemos o Engenho Central, né? Você pega o Biagi, Balbo, o da São Vicente lá, o Marquese, todos trabalharam no Engenho Central. Tudo formou. E dali surgiram as usinas da região, incubadora. Né? Você pega o pessoal que fundou a Smar, era um departamento da Zanini. Da Smar nós temos quantas empresas de automação instaladas em Sertãozinho, fora a Smar? Então, esse modelo nosso está aí, nós parece que nós esquecemos isso. E quem que é que vai trabalhar essa vocação? É a incubadora. Esse departamento. Por isso que eu quero, dentro da indústria, o que vai mudar Sertãozinho
dentro do projeto, meu projeto de governo, é a criação de um fórum permanente de desenvolvimento econômico e social. Que nesse fórum você vai discutir o modelo de crescimento da cidade e o que as indústrias precisam. Então, nesse modelo aí, nós vamos ter participando o SESI, o SENAI, a FATEC, o Instituto Federal, o SEISE, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria, o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio, a Associação Comercial e Industrial de Sertãozinho, e ali nós vamos discutir o que Sertãozinho precisa em nível de qualificação, de treinamento que o município pode estar ajudando a trazer. E você utilizar os recursos como do Banco do Povo para atender esses pequenos empresários que fazem parte desse bolo aí que precisa do empurrãozinho. São 10 horas, olha, 9 horas e 23 minutos, falando com o Tião Macedo, candidato a prefeito do município de Sertãozinho. Temos vários tópicos para falar com o Tião, mas o assunto, quando ele realmente entra, e a gente vai. Mas vamos falar um pouquinho de saneamento básico, Tião, e o meio ambiente. Um meio ambiente que foi tão atacado nessa oportunidade, com esses climas que estão acontecendo aí, não só aqui em Sertãozinho, acredito que no Brasil todo, né? Está ocorrendo. E qual que é os planos aí, planejamento para saneamento básico e meio ambiente? O Wilson. O Jota saiu, eu falei tchau para ele. Ô Wilson, eu fui o primeiro secretário de meio ambiente aqui em Sertãozinho, né? Nós fizemos toda a legislação que está em vigor hoje. E nós temos o meio ambiente é uma preocupação constante. E agora, com o aquecimento global, né, nós estamos pagando o preço de nós ficarmos, durante os últimos 6 anos aí, desmantelando o ICMBio, né, desmantelando os órgãos que protegiam o meio ambiente, e você não tem uma legislação que dê sustentação às necessidades que nós temos. Então, além da questão criminosa que está sendo investigada, diz que já tem 29 pessoas presas responsáveis por isso, nós temos também o descaso. Durante esse período, você lembra do secretário que falou numa reunião, secretário não, do ministro falou numa reunião com os ministros do ex-presidente, falando assim: enquanto eles estão dormindo, a gente está passando a boiada, nós estamos mudando a lei, flexibilizando, facilitando o quê? Facilitando queimada, facilitando garimpo irregular, facilitando desmatamento. Tudo isso leva a essa condição esse negacionismo ambiental leva a essa situação. Nós temos que enfrentar isso. E como que nós vamos enfrentar? Trabalhando junto com o Estado e o governo federal, fazer com que se cumpra as leis, né? E discutir os problemas. Eu trabalhei muito tempo em usina, e nós estamos com um problema que os usineiros eles têm que começar a preocupar. Você tinha um talhão antes, o talhão era pequeno, se pegava fogo naquele talhão, você fazia uma cera em volta dele e apagava o fogo, não deixava pular para o outro. Um caminhãozinho que pulava daquele trechinho ali, ele não deixava passar. Hoje, os talhões são enormes. Para se fazer um acero. 1000 hectares é um talhão pequeno aí. Então, você tem áreas grandes e não foi criado sistema de segurança para combate a incêndio a essas grandes áreas, né? Então, tem que equipar essas áreas com drones, tem que equipar com outros tipos de sistema de combate a fogo que eu não conheço, mas tem que botar a ciência, as universidades, os técnicos para pensar isso. E nós estamos falando só de uma questão, que aqui a gente mora na usina. Agora, você imagina o que ocorreu com essas matas, que é diferente da indústria, né? Esse criminoso também que fez isso. Bom, você vinha da Barrinha para cá, passava pela estação experimental, você chegava até próximo da Lagoa da Serra, era mata. Hoje acaba a mata, que já não tem o que está queimado, você anda mais de 1 quilômetro e sem ter uma placa, não tiraram ainda. Fim da reserva florestal, tal. Só tem cana já plantada. Não tem mais nada. Tem mais nada. Então, ou a gente acaba com isso, ou isso acaba com a gente. O calor que está, tudo isso, ou o homem volta
atenção para isso, ou ele está criando a condição de acabar. Enquanto prefeito, nós vamos trabalhar junto com os órgãos estaduais e federais para discutir e resolver esses problemas. Sem negacionismo. E quanto a coleta e tratamento de resíduos sólidos, Tião? A nossa legislação é muito boa para isso, é fazer cumprir, né? E para isso você tem que ter investimento. Falta fiscalização? Falta fiscalização, falta equipamento. Nosso contrato, nosso sistema de coleta não é o ideal para o tamanho da cidade. Nós temos que mudar isso. E isso, lógico, isso tem gasto, tem que ter um planejamento. Você tem que fazer, acho que agora está vencendo um contrato, agora é a hora de se discutir isso. Eu não estou vendo nenhum vereador fazer pronunciamento se discutir isso, cara. Eles são legisladores, vai ter que passar por lá e tem que chamar, é uma responsabilidade. Aí volta aquilo que você acabou de falar, a questão dos vereadores há uns minutos atrás. Falta realmente que o vereador faça valer. Não, nós estamos com um contrato vencido que não está sendo discutido. Ninguém cobrou isso, cobrou? Eu não vi notícia. Eu dei notícia aqui? Não tem. Não tem. Então, é isso que a gente sente. Mas por quê? Não foi oportunizado também. É hora disso. Você levantou uma pergunta para mim. Se eu sou prefeito, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar os vereadores para discutir isso. Eles conversam com a sociedade toda. É representante, né? Ele é o representante do povo. E a gente vai sentar e construir esse modelo. Lógico, eu tenho minhas ideias, eu vou querer convencê-los. E eles que me convençam. E nós vamos ter técnicos para escolher a melhor das ideias. É assim que a gente tem que trabalhar. Não é impor. O problema que nós temos não, eu quero... Antes de você ter o projeto, já tem quem vai ganhar a licitação. Aí implanta o que vendeu. Por que nos faz o inverso? É isso que eu quero e vem quem pode atender. É isso que nós queremos implantar. Então, e quanto à questão da transparência e participação popular? Essencial. Essencial. O nosso governo, quando eu falo de conselhos municipais, né, e nós queremos criar o hábito, criar o costume em Sertãozinho da sociedade discutir com o setor público os seus problemas. E não você ter aquele que grita mais alto consegue. Então, se você tem esse canal aberto e abre essa possibilidade, a população participa. Né? Aí vai falar, mas isso é difícil? Não é difícil. Você tem que ter a humildade de ouvir. E a humildade também que às vezes você não vai convencer. E também tem que ter a sapiência que às vezes você também precisa implantar. Agora, tudo dentro da lei. A gente tem muito tópico e a gente fosse conversar com o Tião, todos aqui, com certeza a gente ficaria com um programa aqui de 3, 4 horas. E tenho certeza que o Tião ainda tinha assuntos para poder a gente falar. Ô, Tião, quanto a questão do incentivo à cultura local e o apoio aos artistas? Não, isso nós do Partido dos Trabalhadores, você tem a lei Aldir Blanc, nós temos as leis que foram passadas para aí, o tanto de recursos que nós já mandamos para cá nessa parte de cultura, em nível de governo federal, que nós vamos intensificar isso. Intensificar isso de uma forma que nos possibilite participar mais, né? Então, quando você fala em cultura para um governo do PT, você está inserindo uma das partes que mais a gente trabalha. A cultura transforma. Quando eu falo em convencer um bairro a gostar de alguma coisa, se você utilizar a cultura, isso facilita, né? Quando você fala, assim como o esporte, o Wilson, o esporte também é um canal de você estar trabalhando essa questão de estar falando com o povo, né? E quais são as principais ações? Nós, por exemplo, nós vamos intensificar dentro da Secretaria da Cultura. A primeira coisa que nós vamos fazer, quem vai escolher o secretário ou secretária da Cultura vai ser os atuantes na cultura. Vou chamar os representantes dessas entidades culturais, eu vou propor um nome e eles vão propor os nomes, nós vamos discutir esse nome, e esse nome não vem porque ele tem tantos votos, ou porque ele é da religião tal, ou porque ele é daquele grupo. É aquele cara que tem o canal aberto para estar trabalhando todos os grupos, para estar preparando eles para fazer um projeto, para vir um recurso da lei do Paulo Gustavo. Veio 1.050.000 agora, o ano passado para cá, esse ano.
do governo federal, com projetos do pessoal daqui que fez. A gente tem que ampliar, e teve muitos projetos que não conseguiram inscrever porque não conseguia fazer esse projeto. Nós temos que preparar isso. A Lei de Política Nacional de Fomento à Cultura, Aldir Blanc, veio até 2023, até dezembro, de dezembro a março, R$885 mil para a cultura de Sertãozinho. Então, esse dinheiro que vem, ele vai ser aplicado se os projetos forem bem feitos, porque o dinheiro vem. Então nós temos que sentar, o secretário da Cultura sentar com os agentes culturais para que a gente fomente uma boa cultura e não seja uma fonte dos mais espertinhos quem faz recurso que recebe o dinheiro. É esse o desafio. Quando eu falo mais espertinho, é aquele que sabe fazer projeto, né? Não é aquele que está dando golpe, não. Então tem que oportunizar isso para todos os atores, atrizes, os agentes culturais da cidade. Ampliar isso. Nós temos céu, nós temos teatro, nós temos espaços para a cultura em Sertãozinho, as nossas praças estão sendo ocupadas pela cultura e quase que um movimento voluntário dessa comunidade. Nós temos que otimizar isso. Tá certo. E viemos aqui com o nosso amigo Tião Macedo, candidato a prefeito pelo PT em Sertãozinho, distrito de Cruz das Posses. A gente teria com certeza muitos assuntos a se tratar ainda com o Tião, que a gente sabe que é uma pessoa que está há muito tempo aí à frente, aí, buscando o seu espaço, uma oportunidade, né, de ser o prefeito da nossa cidade de Sertãozinho. Obrigado, Tião. Obrigado, eu agradeço. E queria falar com você, desses 30.990 pessoas que votaram no Lula. Eu sou do time do Lula. Eu peço o voto para você. Se desses 30.990 eu pegar 80% desse voto, nós vamos trazer o que o Lula está trazendo no Brasil todo.